É só um documento básico, né, que a gente poderia tirar uma ideia e a gente consegue implementar, né? Bom, é a coisa da questão da comunicação direta. A gente teria dois objetivos principais, que seriam criar comunidades onde que a gente possa levar o trabalho de vereança da Mônica, mas, ao mesmo tempo, a partir dessas comunidades, a gente estabelecer níveis de fidelidade com essas pessoas para poder, também, no segundo momento, essas pessoas terem força de mobilização na nossa pré-campanha ou campanha do ano que vem. Eu tô gravando, porque aí acho que depois também o Adriano, o Caio e a Né? Aí, essa criação dessas comunidades, elas, geralmente, né, elas têm dois formatos, digamos, dois formatos padrões, assim, não sei exatamente se são formatos, mas dois tipos de comunidades, né? As comunidades territoriais, onde que a gente iria formar grupos, enfim, independente da ferramenta, por regiões da cidade ou, enfim, por locais específicos, né? As experiências que a gente tem, tanto pode ser, sei lá, Mônica Cunha, Laranjeiras, quanto pode ser Mônica Cunha, Zona Sul, se a gente não tiver, no primeiro momento, por exemplo, a abrangência para ter um grupo específico de uma região. Pode ser Mônica Cunha Favelas, sendo inclusive um grupo de conjuntos de moradores ou de pessoas trabalhadoras de favelas, ou pode ser Mônica Cunha Rocinha. Isso aí a gente vai, ao longo do processo, a gente vai percebendo qual é, né, nesse formato territorial que a gente vai conseguir enquadrar. O outro formato é temático, né? Então, Mônica Cunha, Você está falando do geral por enquanto, né? isso, Pode ser no WhatsApp, no Telegram, no Notícias ou no isso, Instagram. então, é uma comunidade, né? Tá. Você vai estabelecendo isso, independente da ferramenta que a gente vai usar para poder executar isso. Óbvio que umas ferramentas são mais indicadas que as outras. Muitas vezes o WhatsApp talvez seja o que vai conseguir absorver maior número de formatos. Tá? Então tem essa territorial, mas tem também esse outro tipo de comunidade, que é a comunidade temática. Então, pode ser comunidade de mães e familiares, comunidade sei lá, de pessoas de direitos humanos, de Mônica Cunha e racismo, Mônica Cunha e saúde da população negra, enfim, isso aí também vai variar de acordo com a nossa percepção, de acordo com os campos, não só os campos de atuação que a Mônica trabalha e milita, mas também os campos de atuação aos quais a gente vai querer criar comunidades em torno da própria Mônica. É importante a gente pensar que hoje em dia já está mais tranquilo isso, onde que a Mônica, pessoa física, né, ou a Mônica vereadora, que seja a Mônica, enquanto sujeito, ela pode participar dessas comunidades, ou hoje em dia já é mais tranquilo a ter o entendimento que há ali uma assessoria por trás. Apesar de que sempre é muito bacana, sempre é muito interessante, né, ter ali a participação da própria pessoa, do próprio sujeito. Sei em várias experiências, a gente sabe como isso é importante. O formato, a gente pode fazer com que essas comunidades sejam uma espécie de feed de notícias, como se fosse a timeline do Facebook, ou enfim, do Twitter, onde que a comunicação é de um para todos, ou seja, a gente envia um link, a gente envia uma mensagem, não permite interação com as pessoas, das pessoas entre si, e nem necessariamente com a gente no grupo. Elas podem interagir com o conteúdo, elas vão ler, elas vão clicar no link, elas vão compartilhar aquele link, mas elas não vão poder, naquele grupo, se comunicar, responder, aquela coisa toda. A gente pode criar, e é isso, vai depender muito da nossa intenção, espaços de interação de todos com um mandato, né? São pessoas, enfim, tipo, no celular, um número de zap para denúncia lá da Secor, é um tipo desse.
onde que as pessoas têm acesso ao número e entram em contato com a gente. Então, é todos, né, a sociedade em geral, entrando em contato com a gente especificamente, a gente lidando especificamente com essas pessoas. E tem o outro grupo, que é o outro formato também, é um grupo de todos, interagindo com todos, né? Tipo, sei lá, Educação com Tarcísio, que é um grupo que eu participo, onde que tem lá 3, 4 pessoas que cotidianamente comentam alguma coisa. Sendo usado. Que? Isso não dá. Mas pode ser um fórum de e-mail, enfim, mas é isso, né? Onde que a gente não tranca ali o espaço e permite. O João Paulo Gouveia sempre comenta de lugares, aquele menino comentou, de grupos onde que você, de alguma forma, limita entre, sei lá, 10 da manhã e 7 da noite, se permite comentário. E o resto do tempo é... Enfim, mas eu acho até esquisito esse... Cada dia que eu abro o Instagram, não sei se acontece com vocês, alguém me convida para participar de um canal no Instagram. Sim. E que é isso? O canal reúne grupos, novo. eu acho, é coisa nova. Né? Tá, mas você sabe o que É é um isso? canal de transmissão. Lá as pessoas que se inscrevem para receber informações da pessoa que está ali criando o canal, é uma forma de interagir mais diretamente com o seu público. Então, assim, se a gente criar um canal, é interessante que esse canal contenha informações, áudios, enfim, conteúdos da Mônica, que as pessoas possam interagir. É como os canais do Telegram, por exemplo. Mais do Telegram do que do Zap. Mais parecido. É bem mais parecido com o Mas Telegram. Porque nos outros não acontece isso, mas nesse é impressionante. Na hora que eu abro o Zap, o Instagram, alguém está me convidando para algum canal. Então, uma ferramenta nova. É nova. A gente também vai fazendo anunciar para chamando todo nossos mundo. públicos, né? Uma das sugestões é fazer um canal que chama, né? Um canal. Para mim, por exemplo, eu entrei no canal do Matias, sabe aquele tirava foto, Matias Matias. Sim. E aí eu me inscrevi no canal dele, mas já saí, porque aí eu achei que era uma coisa de informação dele do cotidiano jornalístico, é meio egotrip, ele falando das coisas dele. E aí fica aparecendo como se fosse mensagem. Aí eu vou ficar achando que a mensagem pessoal é a mensagem de grupo. Mas esse também, dá para botar vídeo, dá link, pedir pergunta, é melhor do que o próprio Instagram, porque o Instagram permite link, né? Então, se a gente quer transmitir um conteúdo, entendeu? Mas as pessoas podem interagir também? Não? É só de uma... Eu não sei especificamente, mas eu acho que eu tenho a impressão que é só a gente que transmite, as pessoas recebem aquilo. A gente vê que... Precisa ver isso também, né? Ver se vale a pena. Vou entrar eu acho que melhor menos interação. Bom, enfim. Então, né? O objetivo é ter comunidade para conseguir ter fidelidade, né? E ter dados aí para essas pessoas, fortalecer a mobilização digital e às vezes até mesmo nas ruas, né, no ano que vem. Os formatos são essas variações aí, entre um para todos com todos, todos para um. E aí acho que a gente tem que, né, pensar, a gente tem que criar um conceito, uma campanha. Tudo bem, a gente pode decidir fazer a coisa da comunidade e soltar um post no Twitter e falar, siga a Mônica. Bota o link e a pessoa entra. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente tem que criar mesmo uma campanha, um conceito, um método tradicional, com um slogan mesmo, uma chamada, a gente pensar em torno da narrativa que a gente vai dar em torno da campanha. Eu acho, né? Para a gente poder, portanto, para as pessoas, enfim, nada muito elaborado, que seja objetivo, mas que tem um conceito, né? Por que as pessoas vão passar a acompanhar o conteúdo da Mônica? Acho que é importante a gente dar um... Isso não está incluído aquela ideia de fazer uma campanha da Secor virar uma... É outra coisa. Pode ser. O que eu estou pensando é o início. Então, antes disso. Mas dentro, a Secor é um exemplo que já tem de alguma forma, um caminho, entendeu? Mas por exemplo, Juventude Negra Viva. Tais informações do mandato antirracista Mônica Cunha. Entendeu? A gente tem um monte de frases que já estão até criadas. Eu acho que é só para a gente poder conseguir firmar os conceitos que estão juntos com a Mônica nesse espaço onde a gente quer criar uma comunidade em torno, entendeu? É importante a gente ter isso. Fala, Mário. Porque a gente está muito acostumado, a só, sabe, tipo,
né? Fiquei pensando, até refletindo hoje, assim, quando eu comecei na publicidade, eu ficava o dia inteiro pensando para escrever uma frase. E essa frase era publicada de vez em quando em anúncios, sabe? Hoje, a gente fica o dia inteiro criando 2 parágrafos, 3 parágrafos. Então, a gente perdeu um pouco a coisa da síntese, sabe? Tipo, tem seu lugar, né? Tá. E aí dá para a gente poder ir programar, e fazer isso assim, tipo, tanto usar, se eu for criar comunidades no WhatsApp, dá para a gente criar essa campanha dentro do WhatsApp, mas também nas nossas redes sociais, e também agora que a gente tem o e-mail, né, dá para poder enviar por e-mail, dá para poder ser uma campanha permanente, e a gente vai delimitar isso. E além disso, né, de criar esse conceito geral para poder ter o início, acho que é importante também a gente pensar na estratégia de manutenção, né? Tipo assim, aí eu sou meio ruim disso, mas criar meta, fazer um cronograma, estabelecer rotina, estabelecer rotina, né? A gente vai o canal do Instagram, a gente vai mandar mensagem uma vez por dia, né? Ou é 2 vezes por dia, ou é a cada 2 dias. Qual é a mensagem? Quem fica responsável? Qual é o método que a gente vai ter para poder verificar qual é a mensagem que a gente vai mandar? Essa mensagem que a gente mandar do Instagram, a gente vai replicá-la nas outras redes ou as outras comunidades que a gente vai estar gerando. A gente vai ter formas de interagir diferentes com essas pessoas dentro de um cronograma, né, de objetivos diferentes. Tá? Acho que isso é importante também. São questões que já está levantando um tempão, né? Não consegue responder. E aí, o que eu tinha falado antes, né, que acho que é importante ter um contato da Mônica com essas redes, ela às vezes mandar um áudio, mandar esses vídeos de bom dia, né? Ela pode, inclusive, para poder dar essa sensação de aproximação, que de alguma forma é isso, e a gente pode, inclusive, criar comunidades mais afetivas, assim, com a Mônica, mas e que em determinado momento logo no início, a gente propõe, por exemplo, de fazer uma live dessas pessoas desse canal específico com a Mônica, né? E a gente acaba criando mini atividades online de 1 hora, por exemplo, com a Mônica, com essas comunidades, para essas pessoas conhecerem a Mônica e terem, sei lá, um tempo para se apresentarem também, obviamente com todas as questões de segurança, mas uma vez que a gente consegue, por exemplo, atrair pessoas, a gente vai na rede social, a gente atrai pessoas para um grupo de WhatsApp. Depois, dentro desse grupo de WhatsApp, a gente propõe a criação de uma live. Óbvio que a gente faz todo uma pesquisa para ver se tem sentido fazer essa live, se as pessoas querem ver essa live. A partir do momento que essas pessoas participam da live, a gente vai e coloca à disposição delas ali um formulário de contato, de presença. A gente completa o ciclo todo. A gente pegou ela solta na rede social, ela vai para o nosso Telegram, para o nosso WhatsApp, e na live a gente ainda pega os dados dela, de endereço, né, bairro, enfim, nome, enfim, dentro dessa lógica de dados e, obviamente, tudo certinho dentro da LGPD. Assim, então, no geral, é isso. Assim, agora são as ferramentas. Não sei se vocês querem comentar essa primeira parte, depois eu quero comentar. Eu acho que iniciar logo realmente essas mobilizações de WhatsApp, pensando conteúdo, pensando produtos, até essa divisão de grupos, né, a partir do que a gente tem, o que a gente pode ter, eu acho fundamental. Eu estava pensando aqui o seguinte: a Mônica tem várias agendas, e que elas acontecem em vários lugares, né? Muitas das vezes fica centrado aqui muito no centro, mas eu acho que nessas agendas que a gente tem, por exemplo, em outras zonas, eu acho que a gente conseguiria, a partir dessa ideia que o João colocou, da gente montar grupos por zonas, né? Por exemplo, bonde antirracista da Mônica da Zona Oeste, bonde antirracista da Mônica da Zona Sul. E a gente conseguir angariar esses números nesses eventos, né? Nessas agendas que a Mônica faz. Seja, enfim, disponibilizando um QR Code para entrarem no grupo,
ou disponibilizando algum papel para as pessoas assinarem, se elas quiserem entrar nesses grupos. Então, por exemplo, a Mônica teve uma agenda agora nesse sábado lá na Zona Norte, né? A gente poderia ter pegado alguns números para incluir nesses grupos relacionados justamente à Zona Norte. Então, a gente já incluiria essas pessoas nesses grupos e a gente já mandaria alguns conteúdos para essas pessoas. Enfim, eu acho que a gente precisa criar esses grupos, levando em consideração essas zonas, e aí pensar conteúdos que dizem respeito a essas zonas, né? Então, mais uma pergunta sobre isso? Desculpa, sim. Porque essa coisa da lista, ela está meio... Né, passar a lista, mas, por exemplo, dá para fazer isso? Assim, nesse dia, especificamente, nós criamos aqui um QR Code que a gente vai distribuir para as pessoas. Sim, eu acho que e aí as pessoas, mais facilitado, na hora, no celular, ou leva para casa, então, mas ela vai assim, um panfletinho minúsculo sobre atividade, entre em contato, responde isso aqui e tal. É possível isso? Eu acho que é super possível. Aí, tá lá o QR Code e aí tá aqui, né? Você falou Monte Rachis, Zona Norte. Ou qualquer atividade que seja. Então, para cada um, a gente cria um desse e aí puxa essa pessoa para essa lista. Tanto mandar isso, que aí essa coisa de passar a lista, depois ter que digitar, isso é um negócio que... Mas foda, mas porque isso você vai, apesar de ser uma coisa chata, aí que a gente vai ter mais, vai colher mais dados organicamente do que a gente vai ter gente que vai acessar lá, entende? A gente não pode desligar disso. Então, mas ela vai levar esse panfletinho, ela pode fazer lá ou fazer em casa. Né? Eu acho que é uma questão que a gente pode pensar, né? Qual é a melhor via de nós fazermos isso? Eu não acho que é ruim. Mas eu acho que vai ser bem efetivo, levando em consideração que a gente sempre tem muitas agendas. Não, mas é isso. Se a gente, para cada agenda, ou não somente para cada agenda, mas as agendas mais importantes, a gente cria um QR Code e aí põe uma frase dessa, e tal, não sei o quê, daquela atividade. Entre em contato com a gente, não sei o quê. Então, tá no QR Code. O cara, na hora, ele pode fazer isso. Ou ele leva, porque não tinha pensado nessa coisa, assim, do panfletinho, que às vezes ele não está querendo fazer ali e tal, ele leva para casa e faz. O Tarcísio, na pré-campanha dele, ele tinha um link que era para o site dele mesmo, tarcísio.com, onde você tinha uma área, você pegava o QR Code, entrava e você ia para uma área onde tinha, acho que 12 ou 14 grupos, que você escolhia aonde que você quer entrar, entende? O Tarcísio Zona Sul, até Tarcísio Sul Fluminense, Norte Fluminense, tinha todo organizado. Mas a gente consegue fazer isso, fidelizar, eu dei essa palavra, mas para cada atividade, que jogue para lá e a gente monitora como é que vai fazer isso. Tem como a gente saber, inclusive, no QR Code de qual atividade que a pessoa que entrou no grupo esteve. Entendeu? E aí o importante é para a pessoa não ficar com medo, assim, que a gente sempre oriente a Mônica para falar disso. Olha, pessoal, estou entregando aqui, isso aqui é para vocês receberem nossa... Então, é importante porque, porra, mano, você pega aqui, sabe que teus dados serão, né, recolhidos. Então, e alguém que está passando que você não conhece. É fundamental que a gente oriente sempre a Mônica para 30, não só a Mônica, eu acho que para além disso, a gente contar com o pessoal da mobilização. Acho que eles conseguem fazer esse trabalho. Eu acho que não é nosso trabalho fazer isso, a gente vai criar o QR Code, a gente vai criar as informações, e aí o pessoal da mobilização pode fazer esse trabalho, conversar com as pessoas depois ali que tiverem... Tudo isso, mas... São Jorge vai andar com esse QR Code todo na estação. Mas o importante também é que a Mônica sempre que na atividade possa falar. Que ela fale, sem dúvida nenhuma. Para trazer uma notoriedade sobre essa questão. Por isso que eu trago coisa da campanha, da estratégia, que virar uma parada doma, né? Expressão. Deixa eu só acrescentar um negócio aí do Jonas estava falando. Já que eu te interrompi, agora isso aí que o Jonas falou isso. Articular o pessoal da mobilização para fazer isso. Para apresentar para ele. Isso, para apresentar. Isso daí que o João também falou, que o Tarcísio tinha um códigozinho e era para o zona e a pessoa ia lá e entrava. Que o ideal é isso, você ter alguém da mobilização na atividade, a Mônica falar essa sua ideia, o Tarcísio fazia isso, que depois a gente começou a falar para o Tarcísio, gente, galera da Inossa está com um códigozinho, isso aí para você escrever. Então a gente já pegava o pessoal da mobilização e às vezes já pedia para a pessoa fazer na hora, tem gente que tem dificuldade, entendeu? Então a gente já ensinava, faz aqui na hora, bota celular aqui, você já está no grupo, aí já tinha os grupos por regiões, lembra? Era tudo separado dentro por região. Cara, é igual no samba, né? O cara não está passando chapéu, tem lá uma coisa classificada com QR Code, é só um negocinho desse, enquanto a Mônica vai falando, vai passando o QR Code
Mas sobre essa questão do grupo é isso, assim, eu acho que precisa se pensar algum conteúdo para esses grupos, a gente não pode abandonar ou não publicar nada, ou não trazer nada de informação em relação à Mônica e aquele território. Então, vai rolar uma atividade importante ali no território que tem a ver conosco, a gente vai e divulga nesse WhatsApp. Não estou dizendo da evento da Mônica, não, estou falando de outras coisas relacionadas ao território, mas que tem a ver com essa demanda da Câmara mesmo, né? Informações sobre projeto de lei, o que afeta aquele território, enfim. Eu acho que isso vai ser uma forma da gente conseguir angariar pessoas para o ano que vem, né? Garantido, por exemplo, que essas pessoas estarão acompanhando a gente, não só nas redes sociais, mas também pelo WhatsApp. Não, e nas atividades. E nas atividades que a gente fizer futuramente. Porque nesses grupos você vai ter coisas especificamente dali, né? E gerais. Tem que ter uma cuidado gerais. Exatamente. Não tem que entupir esse troço, mas nisso. Mas a ideia, João, acho que no QR Code, assim, a ideia é de fazer panfletinho mesmo, não é passar, cada um pega o seu. Entendeu? Porque ali tem uma mensagenzinha da Mônica, acho que é melhor você fazer isso. Né? A gente passou a mobilização, entregou e tal. Mas, enfim, a gente pensa, a gente vai testando isso. Eu acho que vale a pena. Aqui, ó. Estou mostrando para você. Igual ele está falando, que esses QR Code aqui do Tarcísio entrou. Estamos juntos, Tarcísio Zona Norte, Catete, Pavuna. Estamos juntos com... Oi? Entendeu? A gente ter esses grupos, mas é isso. O Jonas falou também, a gente ter conteúdo depois para poder lançar. Não, então, eu acho que é isso. A gente vai ter que fazer um plano, porque a gente, hoje em dia a gente não tem conteúdo específico e pensar como é que a gente vai gerar esse conteúdo. Não adianta, é isso. Primeiro, não adianta gerar uma infinidade de grupos se a gente não vai ter gente para entrar no grupo. Segundo, não adianta ter grupos se a gente não tem... No caso, você 4 grupos só. 6. Zona 6? Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul. Mas eu acho que pode ter favelas, por exemplo. Tijuca é diferente da Zona Norte. Tem um monte de centro. Entendeu? Tipo, centro, a Zona Sul, Laranjeiras é uma coisa, Copacabana e Botafogo, Ipanema é outro. Tem complexidades assim, territoriais. A gente vai ter que medir o que a gente vai fazer. Não sei se efetivamente... tem que pensar como a gente vai dividir esses grupos, isso sem dúvida. Mas eu pensei por zonas. É porque a gente já testou bastante essas coisas nos últimos 10 anos, entende? Tem umas coisas que não funcionam, não adianta. A gente pode até tentar de novo. Vai nessa, gente. Já que interrompemos. Não, não, tudo bem. Eu acho que era essa a minha ideia, assim, pensar esse conteúdo, pensar esses grupos, a logística, pensar o que a gente vai publicar nesses grupos, pensar essa questão do QR Code nos eventos que a Mônica vai, como é que a gente divulga isso, como é que a mobilização participa mais nesse sentido de mobilizar as pessoas que estão nesses eventos, as pessoas querem participar desses grupos, explicar qual o motivo delas de entrarem naquele grupo, e é uma forma também da gente conseguir segurar essas pessoas para o ano que vem, para elas entenderem que existe a Mônica Cunha, pessoa vereadora, em que elas vão votar. Eu acho que a gente podia encaminhar, meio de sugestão, ter uma apresentação desse projeto para a mobilização. Sim. E a gente pensar junto quais são as tarefas, sempre toda vez que tiver ou uma agenda simples ou uma atividade, qual é o mínimo que a gente tem que fazer. Não só a coisa da lista de presença, que eu continuo achando muito importante, mas com essas coisas aí do QR Code. E outra coisa também, a mobilização, ela vai ajudar a gente no próprio WhatsApp, na própria rede social, que o Caio sempre fala, por exemplo, sobre a participação do bonde na divulgação do próprio bonde. Né? Acho que isso é importante a gente renovar esses acordos, né? E mostrar para as pessoas a importância delas mesmas, como sujeitos políticos, nessa mobilização em torno do projeto do bonde antirracista, da Mônica Cunha e por aí. Enfim, aí fiz aqui meio que de apresentar também as ferramentas possíveis. Né? A primeira é o WhatsApp, as pesquisas divergem, mas 90% da população entre 16 e 65 anos no Brasil hoje em dia usa o WhatsApp. Eu acho que isso acho que, por exemplo, aqui no mandato é 100%, por exemplo. Né? Eu acho que isso é bem a realidade mesmo, assim, que a gente está vivendo hoje em dia. Isso, né, traz
uma atenção para o WhatsApp e uma desatenção para o mundo natural, por exemplo. Hoje, um grupo pode ter até 1.064 pessoas. Ou seja, dá para se criar uma comunidade bastante abrangente, dependendo da nossa necessidade, né? E é sempre assim, quando vai chegando mais próximo ao período de eleições, vai se aumentando. Antigamente, o limite de 250, às vezes, fazia que você ter que criar mais de um grupo, né? Agora, com esses de 1.000, acho que fica tranquilo. Não sei se a gente tem fôlego também para poder ter grupos tão grandes. E aí eu dividi em 4 tipos de grupos que tem a ver com aquela coisa do formato lá. Primeiro é o de atendimento e relacionamento direto, é o exemplo do Zap da Cepor, né? Esse Zap ele não participa necessariamente de grupos, ele é uma central de atendimento, ele é um Zap que existe, que o Mauro abre ali e tal, e as pessoas entram em contato fazendo denúncia de racismo. Isso é um tipo de uso, né? Não é um tipo de uso que a gente pode ter, acho que tem que só pensar em como divulgar isso de forma mais ostensiva, entendendo se a galera que está por trás, né, que é, se não me engano, a Camila, Michele, o Mauro, se eles estão, né, se esse projeto de atendimento via Zap faz sentido para a Secor, se tem demanda, enfim, a gente tem que entender isso. Tem tido, né? Porque ele existe. Ele existe, mas a gente não divulga. Não, por não, exemplo, sim. entendeu? Falando, se Então, ele tá... tem sentido divulgar. A gente tem, hoje tem duas coisas. Tem o número do Zap Secor e tem o número do nosso telefone que também tem aí. Né? A gente tem uma Mas linha de esse telefone. número mas esse número Interessa. a gente não tem projeto para ele. É isso. É isso. Eu acho, talvez, Porque ele já existe. O Zap Secor já é o atendimento possível do mandato agora, hoje em dia, que é sobre as denúncias de racismo. A não ser que haja interesse do mandato em criar um atendimento ao cidadão, e aí qual que é o motivo aqui para o cara ficar denunciando buraco de rua ou... Entendeu? Acho que o da Cepor tem um sentido, né? O grupo aberto, onde que o nosso grupo é administrado por um número nosso, ou pela gente mesmo, a gente divulga ele através de um link, né? Hoje em dia está muito comum essa divulgação. Eu até entro às vezes para poder saber o que é, mas tipo tem informações diárias do jornal Extra. Aí eu achando que era alguma coisa elaborada, não, era um link de um grupo de WhatsApp. Você entrava e aí de tantas em tantas horas ele mandava uma notícia do jornal. Não tem nada demais. É o mais simples que a gente pode fazer. Mas enfim. Então, só recebe. Nesse grupo aberto é o que tem interação. O semi-aberto é aquele que tem interação limitado por horário, e o fechado, que é o que eu mais recomendo, na maioria das vezes, é o grupo que a pessoa entra nele porque ela tem interesse real no que a Mônica está fazendo. Ela não está querendo conversar com a Mônica, ela não está querendo interagir com as pessoas do território, nem daquela, ela quer só obter notícia do mandato da Mônica, se informar. Acho que a gente pode, inclusive, criar uma campanha em torno disso, algo como informação é poder, uma coisa nesse sentido. E eu acho que esse é o formato onde que vai dar menos, vai dar responsabilidade para a gente, mas vai dar menos trabalho, porque não é um lugar onde a gente vai ter que ficar interagindo com as pessoas, vai ter que ficar mediando conflitos e por aí vai. Óbvio que a gente pode ter grupos desse jeito, mas eu acho que no início eu apostaria mais nesse das pessoas terem interesse pela Mônica e irem ali atrás e tal, ajudar a gente nisso. O Telegram, ele hoje em dia está muito ligado à coisa da extrema-direita, mas isso não quer dizer que seja isso. Ele também tem recursos, os grupos são maiores, tem recursos que se assimilam aos canais lá que estão no Instagram, mas eu acho que para a gente serve mais mesmo uma coisa de operacional. Acho que não sei como é que está, eu não consigo avaliar se o Telegram está maior ou está menor um ano depois da eleição do Bolsonaro
Tem gente que disse que é menor, acho que foi até o próprio João, que não veio aqui aquele dia. Eu não vejo realmente divulgação, mas por exemplo, os políticos do PSOL mantêm canais cotidianos no Telegram. Então, Boulos, Thalira e por aí vai. Todo dia envia algum tipo de informação ali. Funciona. Tá, funciona. Enfim, né? Acho que é um outro tipo de público. Acho que talvez formador de opinião frequenta o Telegram, não sei, mas eu estou falando de chutar isso. Assim. Mas, por exemplo, ó, MST informa, está atualizando todo dia. O próprio PSOL, Bolsonaro, Guilherme Boulos, enfim. Eu acho que enfim, pode ser um dispêndio de energia, mas, enfim, talvez a gente pode atingir algum público mais específico, jornalistas, enfim, formador de opinião, e que isso possa trazer para a gente algum tipo de benefício qualitativo mais do que só quantitativo. O MailChimp, que é a coisa aí do e-mail, é um tipo de serviço que, de alguma forma, é similar à ferramenta lá que o João fala, o Matic, sei lá como é que chama o negócio lá. Que? Matic. Que é bem parecido com o MailChimp, recolhe listas, cria bancos de dados e envia e-mails programados para determinados nichos ou para gerais. Enfim. Mas é importante, eu acho que a gente tem que a gente vai usar ele tanto como envio de campanhas temporais, como essa aí, né, como é que chama lá, da Secor virar uma comissão permanente, quanto que eu acho que a gente pode até já começar a programar, que aí eu acho que encaminhar também quem é que vai cuidar dessa operação, quem vão cuidar, que é um boletim do mandato. Acho que a gente tem que, de alguma forma, pensar nisso, decidir se vai ter primeiro, depois qual é o tempo desse boletim. Vai ser semanal, quinzenal, mensal? Né? E a partir daí, pensar, ver se alguém consegue propor um formato. Pode, sei lá, ser um editorial, mais 3 manchetes com notícias, links de posts que a gente fez, coisas interessantes. Pode ter a agenda da Mônica, pode ter calendário, pode ter leis aprovadas, enfim. Isso aí eu acho que a gente tem que pegar, sei lá, criar 2 pessoas, 3 pessoas responsáveis por esse boletim, apresentar uma proposta e a gente botar em prática essa proposta e fazer acontecer. Por fim, o Instagram. Ela tem a vantagem de ser a plataforma que a gente tem um melhor desempenho e ela está oferecendo agora essa comunidade. Como eu disse, no feed, a gente não consegue fazer com que as pessoas acessem links, por exemplo, mas já nesse canal consegue. E aí eu acho que é um compromisso, talvez menos intenso que o WhatsApp, mas ainda assim, tipo, menos intenso que eu digo, talvez no WhatsApp a gente tenha que mandar uma mensagem a cada 2 dias, eu acho que o Instagram não necessariamente precisa disso, mas eu acho que é uma coisa nova também que a gente tem que entender, talvez entrar em alguns grupos, medir como é que é, para ver se vale a pena. Né? Aí eu fiz um rascunho aqui, uma proposta. Tentar uma coisa o nosso amigo e as novas formas lá no Facebook não está aqui. Você acha que ele é. Você falou até que tinha alguma coisa de canais que tinha lá, de grupos que tinha lá, mas acabou não olhando, não vale a pena investir. Assim, eu desconheço o Facebook como uma ferramenta hoje em dia. Assim, eu acho que ele é mais um parceiro aí do Instagram Meio que replicando as coisas, não vale a pena gastar tempo com isso. só se pagar. Né? Aí é um outro mundo que a gente não acessa. Aí, enfim, aí fiz aí uma proposta de fazer uma campanha inicial de ativação dos canais, Racismo, Nossa Arma é Informação, participo do canal antirracista Mônica Cunha,
se empoderem nessa luta. Aí pode ser os canais do Bonde Antirracista, Mônica Cunha, acho que o Bonde, e aí, no final das contas, recebe informações cotidianas do Bonde Antirracista em seu Zap, pelo link, acesse o link. Aí a gente envia esse grupo inicial, o grupo original, grupo 1, né, grupo 0. Na verdade, o grupo 1, o grupo 0 já é aquele do mandato. O Bonde Antirracista, entendeu? E aí, é isso. Aí tem sugestão de algumas peças, uma estratégia de manutenção, passa pelo uso das outras redes para poder movimentar o canal e garantir novas pessoas, né? Porque é isso, de vez em quando a gente vai ter que dar uma impulsão para poder voltar, geralmente se cresce, depois vai diminuindo, né? E um cronograma de campanha inicial, assim, que já foi para o saco, que te atrasou uma semana. Prestou observações? Acho que eu estava na última reunião, estou entendendo que a ideia é dar um start para depois avaliar se vai contratar ou não a galera. É o que a gente está fazendo. Não é Tentando tipo, entender, não descartou. cartão, Não, só não. não existe nada. É meio que pelo contrário, em tese a gente quer, mas tá Dar um start. A própria Flex botou meio isso, né? Então, se a gente já tinha alguma coisa, para eles também é bom que a gente já tenha alguma coisa. Isso aqui tu montou com o Caio também alguma coisa, né? Ou não? Foi só de. Não, só eu. Tá. Observações, Jonas? Para isso. Não. Acho que isso tem que fazer o encaminhamento disso aí. Eu tenho namorada. Não estou disponível hoje, não. Mas no fim de semana. Tá. Então, uma das coisas da relatoria anterior é isso, que o João tinha que trazer uma proposta sobre o TAP, aí agora vai ter que caminhar. Mas tem que saber o que Que vai ser feito. Tá, o que é plano mínimo? Bom, É o número da Mônica. Tipo, ela mandar e-mail tem que ser um grupo. E-mail não, Zap. É para ele qual o plano mínimo. Tipo, plano mínimo é como é que começa o plano mínimo? plano mínimo é a gente decidir, eu por mim começaria com um grupo de Zap, Tem com os contatos que existem. nenhum, sem contato, só o grupo de Zap, tipo, pode Porque a ideia até, de roubar os contatos todos dela. pode ser, mas é tipo assim, a diferença a gente vai botar as pessoas um dia vão acordar e vão estar no grupo da Mônica. Não dá. Agora, o que pode acontecer é a gente mandar uma mensagem, pedir a Mônica para mandar uma mensagem para cada grupo para cada dela. grupo com esse link do acompanha o Band Antirracista, Que é um canal de transmissão do WhatsApp. que é um grupo canal de transmissão, sem interação. Tem debate. Não tem debate, entendeu? Fechado, só os moderadores. É isso. Eu fiquei muito na. Você já falado disso, fiquei muito na dúvida se nesse primeiro momento, ou nesse caso, você está chamando as pessoas do contato dela, se ele é fechado ou ele é. Você acha que realmente o ser fechado facilita mais? A não ser que a gente crie um específico para esses contatos que ela vai estar passando. Entendeu? Acho que um geral, que é o primeiro geral, massificado, o máximo, que a gente vai botar todo dia no Stories,
Acho que isso aí tem que ser fechado, tem que estar claro que ali é campanha para a Mônica antirracista. Tá? Pode ser que de vez em quando a Mônica, tipo assim, a Mônica vai lá, manda uma mensagem e fala, galera, tá liberado comentários, quem quiser comentar essa É possível abrir o... Aí abre, a pessoa, aí fica, ó, Tá. é porque realmente essa coisa da interação em grupo é muito e incomoda as pessoas. A gente estabelece com as pessoas que é um grupo, é um feed, né? As pessoas até perdem a ilusão de interação, entende? Ele vai estar ali para se informar sobre a Mônica, entende? Então, o zero seria isso para mim. É porque você faz parte de algum canal de transmissão no WhatsApp? Porque, assim, dos parlamentares, eu geralmente recebo uma mensagem como se fosse o Flávio, como se fosse Sim, Renata. o problema é que a Mônica ainda não tem esse banco de dados para fazer isso. Aí já seria a operação com esse chip com o programa que o João está oferecendo. Aí a gente tem que botar flex. Entendeu? O João oferece. O produto deles é esse. É você conseguir pegar um monte de número de WhatsApp e com um número só, você manda a mensagem pessoal. A gente não tem esses dados e não tem a ferramenta que faz isso. E aí eu acho que a gente poderia criar o grupo de WhatsApp, né? Na verdade, antes criar a campanha financeira, o grupo do WhatsApp e essa lista do Instagram. Nesse momento, são as duas coisas que eu acho que valeria a pena para a gente testar. Então, vale a pena a gente, junto com a Mônica, a gente fazer um textinho, falar com ela mandar para os contatos dela, a gente manda o link para os entrarem também. Mas vocês são de algum grupo de produção no WhatsApp? Tirando, assim, de agenda? Eu sou de jornal, eu sou de nenhum. Só para entender se faz sentido. Do Brasil de Fato, outro grupo. No WhatsApp, eu não sou de nenhum. Eu quero só nenhum, também eu só acho. Ué, Jonas, tu recebe mensagem no WhatsApp? Tu é de grupo de transmissão do WhatsApp? Tenho. Eu tenho um grupo. Tem de trabalho, tá? Não é de trabalho, não. Eu tenho no Telegram, você está falando? Não, no WhatsApp. No WhatsApp, não. Porque no Telegram tem também. Grupo de transmissão no WhatsApp, eu sou não. do grupo de transmissão do Fluminense no WhatsApp, no Telegram. Eu acompanho no Telegram. Notícias. Sim. Mas, ó, eu participo do Brasil de Fato e tenho duas do PSOL, onde a gente tem um índice de leitura excelente. E eu acompanho o grupo de bolsonaristas. Foi o que eles estão falando. O Rei Sabiato. Eles mandam bom dia? Bom dia. Mando. Coraçãozinho. Não, a gente só fala do PT. Experimenta e se der errado. Não, mas acho que vale a pena. Mas do Instagram, tu falou o quê? Também? No Instagram. Criar um canal? Isso. Canal de transmissão, que eles chamam. Não, lista. É um canal. Toda hora eu sou chamado para entrar para um canal. Eu não sei, porque eu entrei em um que a ideia como funciona. Canais. Você achou, mano? É. Você viu, tu viu o Rio Sul como é que tá, mano? Puta que pariu. Eu tô vendo muito lá. Os caras Só o caos. O ciclone destruiu lá boa parte da cidade. 55 cidades no inferno. Vai chegar aqui. Tá chegando? Chegou. Chegou. Tá, de qualquer forma, acho que a gente precisa, enfim, aponta para isso. A equipe está desfalcada hoje, mas a gente, entre outras coisas, vai precisar redividir tarefas também para isso. Acho que é importante, mas nisso, nessa importância de falar com a Mônica, de coisa que já estava pensando nisso, pegar o... Não, então, mas esse eu acho que é um grupo qualificado. Eu acho que esse... Não é mesmo? Não é o grupo 1? Não, tá falando? não. A minha proposta é fazer o grupo para fora. Se a gente for fazer grupo, se a sua intenção é fazer grupo com contatos da Mônica, a minha sugestão é a gente criar um grupo mais qualificado para isso, entende? Entendi. E aí pensar se não vale a pena esse grupo qualificado ser aberto, por exemplo. Não, eu achei isso porque tem muito contato e uma boa parte de contato que não são amigos dela, são contatos. Então seria uma possibilidade de puxar essa galera. Mas você acha que tem diferença? Não, eu nem achei que fosse... esses dias um dia desse que ela deu o telefone que eu fiquei lá, entrei e fiquei olhando. Assim. Então, assim, gente pra caralho, um monte de
ela não tem contato com a maioria das pessoas. Não, tá. Mas aí eu não sei, mas fiquei na dúvida do que você está falando. Se vale Não, a acho pena mandar a Mônica entra em contato, entra no link, olha, entra no nosso Zap de transmissão, que mandaremos informações para um monte de Eu estava pensando uma coisa sobre essa questão das informações. Eu acho que a gente poderia pensar em não sei se uma campanha que é o nome correto para se falar, mas em algo que as pessoas conheçam melhor a Secor. Sei lá, pensar em um produto em que as pessoas possam acessar conteúdos para saber sobre a Secor, né? O que a gente já fez na Secor, quais são as escutas que nós fizemos, quais são as discussões que nós já fizemos dentro da Secor. Eu acho que seria uma forma das pessoas se aproximarem mais da Secor e entender a importância desse trabalho, até para pensar como é que a gente vai conseguir fazer com que ela se torne permanente ano que vem. Então, por exemplo, já poderia ser uma ideia para esses grupos de WhatsApp, a gente fornecer um conteúdo sobre a Secor, né? Então, sei lá, pegar vídeos, pegar algumas falas de pessoas que estiveram presentes nas nossas mesas. Eu acho que seria uma forma efetiva dessas pessoas até se aproximarem do que realmente a gente tem feito aqui dentro da Câmara, né? E aí, de alguma forma, a gente conseguiria trazer elas para pensar também de que forma isso seria permanente, né? E como isso tem afetado até a sociedade carioca como um todo. Então, talvez a gente possa colocar isso como um dos conteúdos para o WhatsApp. Pensar em um produto sobre informações da Secor, vídeos, fotos, enfim. Eu acho que a Secor seria um outro canal, né? Tanto, acho que tanto vale divulgar esses conteúdos da Secor no canal da Mônica, quanto também oferecer um canal específico da Secor. Não, sim, sim. Eu me refiro justamente a esses grupos de WhatsApp. Sim. Assim. Então, já é um conteúdo que a gente pode, por exemplo, trabalhar, a pessoa que ficar à frente pode trabalhar nesse conteúdo que pode ser semanal, por exemplo, né? No site da Secor que está ficando pronto, onde que vai estar todo esse conteúdo mapeado. Exatamente. Eu tenho dúvida se tem que ter um grupo da Secor e um grupo do mandato. Fiquei na dúvida. Assim, não sei, eu acho que se você... Eu acho que esse é um conteúdo que é importante para o mandato. Esse, né, você pode ia até brincar que é só isso, mas não é. Você tem coisas que eu acho que a gente precisa. Você falou ontem, assim, de coisas do plenário e tal, que a gente precisa dar uma engatada. Acho que você dividir no mesmo canal, você botar coisas de um e de outro, acho que facilita mostrar a quantidade de coisas que a gente está fazendo. Mas você pode ter separar só no Secor. Então, não, separar facilita de você poder aprofundar mais. Mas aí você fica com dois canais para duas gerências, para duas pessoas. Vai chegar uma hora que então, 50 canais. Eu acho que, tipo, então, esse aí eu acho que já é mais específico, tá? Mas essa Secor, por exemplo, vale a pena, por exemplo, conversar com Raiz e Marina, a gente propôs de criar um grupo com as pessoas que participaram das mesas das escutas até hoje. Olha a quantidade de gente qualificada para receber informação, inclusive a gente podendo até criar ali dinâmicas de interação, entende? Pegar quem vem na mesa dia X, e os caras, as pessoas que falaram, os especialistas, realizadores, entendeu? Tipo, essas pessoas é um contato muito qualificado. Entende? Então, o problema é que a gente já está lá na frente. Exatamente. A gente tem outra coisa. Acho que dá para resgatar essas pessoas assim, e botar nisso. Então, a gente, em tese, faz dois. A questão é o antes, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Como é que a gente... O que a gente já tem de contato, se a gente pega esse contato da Mônica, não pega esse contato da Mônica, como é que a gente faz isso para ter esse grupo e aí a gente vai montando os outros. Acho que a gente tem que criar, por exemplo, quando a gente vai numa atividade, eu acho que a gente vai acertando, mas quando a gente vai numa atividade, como você sugeriu, por exemplo, e tem lá o QR Code, por exemplo, o cara já vai entrar, ele entra nesse grupão, ele entra no grupo específico da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona... Né, então, talvez ele possa escolher. Talvez ele, dentro desse caso, ele possa escolher qual grupo ele quer entrar.
Acho que não precisamos direcionar o grupo que ele queira entrar, ele pode escolher. No primeiro momento, a gente não tem intenção de criar muitos grupos. Vai ser ilusão. Primeiro... Não, mas não são muitos grupos. Como você disse, a gente pode delimitar, mas aí é pensar estrategicamente como é que a gente vai delimitar. A gente vai ser por zonas? Vai ser, sei lá, por afinidades? Isso depende muito. Pô, mas a gente tem que decidir isso. Que a gente vai conseguir, cara. Tô te falando, a gente já tem várias então, mas a gente tá pensando lá na frente, João. Então, mas lá na frente, então. A gente tá pensando lá na frente. Se a gente não conseguir já fazer isso logo, a gente vai ser tempo. Se eu puxar... A gente vai demorar muito para conseguir pessoas. Se eu puxar esse cara pro grupão, com alguns dados que ele tem ali, depois a gente consegue, pelo Zap ou por qualquer coisa, direcionar para ele ou não dá para fazer? Também é possível fazer isso. Você puxa para cá, tô falando nesse momento que a gente está batendo cabeça no bom sentido aqui, puxa ele para o grupão e já tem os dados dele ali, né? Em tese, o formuláriozinho que ele vai preenchendo já está ali e a gente vai fazendo esse direcionamento para... possibilidade. Não precisa ser para eleição, pode ser, por exemplo, a Mônica vai fazer um debate lá na Zona Oeste. Pô, já puxou esse cara aqui que ele estava numa atividade, a gente manda especificamente para ele isso. Então, isso é possível. Sim. No antigo e morto moribundo Facebook era... Eu acho até que a coisa da Secor já seria, inclusive, um segundo exemplo, assim, um segundo momento que a gente vai partir para... A gente cria o grupão, bota no mundo... Depois, mas esse grupão seria o quê? Não entendi. Onde você assiste. Só feed, notícia. Transmissão. Então seria um grupo de transmissão, não seria um grupo normal. Uma lista de transmissão. Ok. Isso no WhatsApp. No WhatsApp e no Instagram. Entendeu? Entendi. Então, os dois lugares onde tem mais... eu acho que a partir dali a gente pode direcionar as pessoas para o grupo que ele queira entrar. A gente vai criar uma estratégia onde você corre e fala, gente, vocês aqui, 500 pessoas estão aqui. A gente criou um grupo específico para poder receber informações e agenda da Secor. A Secor é isso. Quem tem interesse em fazer parte, clica nesse link. A pessoa vai. Eu acho ótima a ideia. Entendeu? E daí a gente vai. Aí depois daqui 5 meses, gente, a gente percebeu que tem gente aqui da cidade inteira. Então, a gente está aqui criando inicialmente 3 grupos. Onde antirracista favelas, onde antirracista Zona Sul, onde antirracista Zona Oeste, por exemplo. Não. E aí, bota os links ali, quem quiser entra. O QR Code vai nessa área, chega lá e a pessoa... Mas daí esse grupo é o quê? Discussão? É o que o Jonas tinha falado, de ser grupos onde vai ter conteúdos gerais, mas ao mesmo tempo específicos sobre agendas, notícias, relações com os territórios. Coisa que a gente está fazendo no plenário, que está rolando. Exato. Vai ter que ter perna, braço e muita coisa para isso. Mas então, eu acho que aí a gente pode contar com o pessoal da mobilização. Não, então, e é isso. A gente tem que ficar nessa parte aqui. A gente tem que pensar a rotina da coisa. O que eu me proponho a fazer, apesar do relatório que eu tenho que fazer, eu acho que é pensar esses conteúdos, pensar essas informações que vão ser passadas. Pode ser 1 ou 2 por semana também. A pessoa não vai ficar cobrando da gente. Onde antirracista, não, ela já está em vários grupos. A questão é, toda semana ela recebe pelo menos 1 ou 2 conteúdos, ela vai estar sempre ligada no que está acontecendo. Outra coisa, aviso de lives, por exemplo, em que a Mônica esteja, acho que é um canal que a gente consegue avisar as pessoas para elas acessarem com mais rapidez. Mas acho que a questão que o João levantou, né, somando o que você jogou, João, acho que essa coisa da Secor, né, que a gente não fez, foda-se. Tem que anotar isso aí, porque senão a gente vai esquecer. Para aqui para frente, assim, de juntar todo mundo que já participou, né, e aí vamos sentar com as coordenadoras. E, por exemplo, né, a menina veio aí amanhã, a Luíse, assim, a porra tá comendo porque o Eduardo Paes simplesmente, né, tá melando a porra lá da parada da saúde lá, da prevenção da saúde. Se os outros grupos que vieram aqui, né, da cultura, da educação e tal, não sei o quê, soubessem um pouco disso, que circulasse ali, já sabe que eles fizeram parte também de uma escuta da Secor, em que a saúde, ou coisas que a gente também está vendo da cultura, ou da própria educação, que ali ainda continua com problema e tal, circular, né, só sobre isso. Acho que é interessante. E esses podem ser abertos, por exemplo. Eu acho que são poucas pessoas com
qualidade de troca de mensagem ali. E aí vale até, nesse sentido, vale os vídeos um pouco maiores, na verdade, para essa galera que está no YouTube, essa galerinha pegar e que viu a fala dele, na verdade, que viu a fala do outro. Poder baixar, assim, se quiser baixar. Acho que vale a pena, nesse sentido, que vai estar também no site, né, de alguma forma. A gente vai montar tudo para lá. Então, aí é isso. Tá. Assim, acho que a minha proposta é a gente bater esse conceito para poder saber vai ser o slogan, enfim, qual é a narrativa que a gente vai ter em torno do convite às pessoas a esse primeiro grupo, esse feed da Mônica. Tá tudo gravado aqui, ó. E aí a gente estabeleceu um cronograma para a criação das peças, né? Do básico, peça card, vídeo, esse link para o Zap e as redes sociais, uma campanha interna com mandato, né? A gente fazendo essa apresentação da campanha, dos grupos aqui dentro do mandato, e o envio para a nossa base de e-mails, se não me engano, são quase 500 e-mails que a gente tem atualmente. E aí, enfim, é isso, quase 500 e-mails, é isso. E aí depois, a partir do momento que a gente cria isso, a partir das primeiras entradas, acho que vale a pena ter um vídeo da Mônica de boas-vindas, explicando um pouco o que vai ser aquilo ali. E a gente criar rotinas, assim, né? Isso, acho que vale sempre a pena, por semana, a Mônica poder mandar uma mensagem, nem que seja um áudio, enfim, né? Para criar essa relação com essas pessoas. E a gente, ao longo sei lá, acho que uma vez por dia, por exemplo, dá para mandar algum conteúdo nosso para esse grupo. Né? E a gente medindo, se vai entrando, vai saindo mais. A gente tinha tirado não, né, um comentário da última reunião sobre um informativo, né, quinzenal, falando aí sobre o mandato que a gente estaria fazendo, isso seria por e-mail. Talvez a gente possa pegar esse modelo de informativo e colocar tipo, algumas coisas que o mandato fez, tipo assim, deixar um layout pronto, né? E inserir algumas fotos, porque eu acho que fica melhor do que mandar link de postagem no Instagram, né? Se essa Mas esse era por e-mail, né? Não. Esse era para mudar por e-mail tipo. Esse completo. Então, vamos pensar um outro live, não sei se eu o formato, né, de mandar o que foi feito no mandato naquela semana. Talvez seja uma forma de mandar um contato mais próximo. Eu acho que de 15 em 15 reflexo, né? De 15 em 15 talvez fique longo para o WhatsApp. As pessoas estarem conversando ali. Não sei, né? Não, a gente até tinha falado sobre a coisa do boletim, que a gente ainda não decidiu qual vai ser o tempo dele, né? A temporalidade dele. Aí eu tinha pensado de 15 em 15. Eu inicialmente falo semanal. Sim, mas... Aí o cara tinha falado quinzenal, porque pode ser que não tenha tanta informação em uma semana, mas em 15 dias com certeza tem. Mas a ideia do Zap é ser mais intenso do que de 15 em 15 dias. Talvez semanal. Isso é uma diferença, tipo um boletim. A gente fez isso no pessoal, tem uns 90 edições. E agora dá para você criar enquetes, dá para você criar comunidade no WhatsApp, dá para você trazer um grupo para interagir sem que ele tenha que só você mandar uma postagem e ele comentar, dá para interagir mesmo. Gente, qual o próximo tema de escuta você acha que a gente deveria fazer? Deixa lá 3 opções, tem um post, as próximas. Se a gente fizesse disputa de tal tema, vocês viriam? Deixar lá? Não sei, são ideias, né? Então, mas aí a gente tem que acertar, assim, na construção do João, e que a gente foi discutindo aqui, assim, a ideia é da gente criar um primeiro grupo fechado agora, juntando o que a gente tem e o que a gente não tem, para chamar as pessoas. Então, assim, do canal de mandar as coisas. É diferente disso que você está falando. Então, você fechar, sem para ninguém comentar. Não, enfim, mas é isso. Entendi. Estamos conversando. O que a gente faz, o que é melhor fazer, o que temos fôlego nesse momento para fazer, como é que a gente vai dividir, qual vai ser
a rotina para fazer isso tudo. Fechado. Essa nossa enquete, eu consigo botar no grupo fechado, a pessoa só vai clicar. A pessoa vai responder, entendeu? Acho que já que está falando, são ações que a gente pode fazer futuras, assim, não necessariamente. Dentro dessa questão de interação, só todo mundo uma ideia. Interação pode ser feita. Além de ficar só comentando. Já que não pode comentar. Isso, a pessoa não vai poder responder, ela pode Escolher. reagir, interagir. Isso, a gente pode botar até assim, carinha para quem quer isso, coraçãozinho para quem quer aquilo, né? Dá para você colocar enquete. Isso. No grupo fechado dá para fazer isso? Não tem resposta. Porque eu sou o administrador, eu boto uma enquete, a pessoa só não pode responder. Não pode responder digitando. Ela não cria uma nova. Quando você responde uma enquete, você não está criando um novo conteúdo. Você está dentro do conteúdo proposto pelo administrador. Entendeu? É dinâmica. Mas, enfim, eu acho que o exemplo que eu dei é só uma forma que a gente pode usar e pode ser legal. Não é o que vai ativar. Beleza, então a gente precisa... Adriano e Caio que vão vir depois disso, a gente precisa decidir. Acho que tem que... É isso. Quando é que a gente vai botar isso na roda? Quando é? A roda está aí, para ser rodada. Então, é isso. Já tem a apresentação do João. Eu acho que é isso. Agora, para a próxima, a gente já precisa pegar e começar. Para ter o celular e a gente... Semana... a gente não precisa do celular. Daí a gente não precisa do celular. O celular tem. Mas a gente não precisa do celular. Essa ideia a gente não precisa do celular. A gente precisa criar um grupo. E botar quem for a gente como administrador. A semana é bem curta, mas eu acho que a gente podia tentar até terça-feira. Será que rola? Que aí algumas coisas a gente precisa fazer. É isso. Será que semana que vem são 2 semanas para eleição? Não. Tem razão. Esse tem o aniversário dela também, que é uma oportunidade, sem gancho. Falando disso, tendo atenção, enfim, não sei. Muitas variáveis. Bom, enfim, pena que o Caio está aqui, né? Porque seria legal ele estar para a gente poder pensar nesse conceito e ele preparar um card inicial. Mas ele está te ouvindo. Não vai ouvir. Está ouvindo só ouvir agora, mas ele vai ouvir. Eu não sei esse conceito, né? Tipo, lançar arma de informação, tem a ver. Por isso eu peguei da fala da própria Mônica, que falava, nosso fuzil está aqui na rua. É bem pesado. Eu não acho nem um pouco interessante essa frase, mas enfim. Mas aí vai adaptando isso a alguma coisa possível dentro do que a gente quer falar, da coisa da informação. E eu gostei do Jonas ter falado da coisa ter trazido de volta o bonde antirracista, que eu acho que é uma coisa que a gente tem usado muito pouco. Mônica também parou de falar. E aí talvez seja a hora de retomar. Enquanto a gente não anda, vai andando. Eu vou ficar responsável essa parada do... Vou sentar com a coordenação ali, com a Raíssa aí. E pegar todos os contatos, na verdade, para a gente fazer
usar toda essa foto. Mas é a segunda coisa. Aonde eu consigo me meter. Aí eu vou fazer a segunda coisa. Aí que eu acho que tem que ver com ela. Que é aos pouquinhos. Isso vai dar trabalho, porque tem que procurar em todos os cantos onde é que estão as Não, mas coisas. elas estão organizadas. A questão é saber se vale a pena juntar todo mundo num grupo só, ou se no caso de dividir por área, enfim, aí tem que ver essa delicadeza com elas aí. Eu acho que um grupo só, acho que vale a pena, mas também proponho isso. Não. Porque essa galera, por exemplo, vai ser um grande diferencial na hora que a gente criar. Você já bateu uma agenda ou não? Não, só fez essa separada. Sabe, essa aqui, 5. Tá bom. Deixa eu ver assim. 5 motivos para você gostar que a cidade do Eduardo não é antirracista. Cidade antirracista não bate o trabalhador. Cidade racista. Como é que foi a porra da oração da população negra? Estou pensando ainda numa problema. Daqui a pouco a gente bate. A agenda não tem muita coisa, não, para variar. Tem o objetivo definido também. Vamos. Alguém quer falar sobre o Serrinha, o que ele fez, o que tem para fazer? Como é que foi, como é que deixou de ser? Depois a gente passa para a agenda barra. Então, Fim de semana. sobre o grupo, eu achei que a gente trabalhou muito bem, né? Assim, foi muito afinado com a discussão das redes sociais. E uma questão que eu me perguntaram lá sempre assim, poderia ter tido, ainda bem que não Quê? na imprensa, Ah. pediu o evento presencialmente, ainda bem que não foi, porque imagina chegar um monte de carro com câmera lá, possível. Então, até uma coisa que eu queria debater antes, porque lá, naquele tempo da reunião, a Ellen deixou em aberto, né? Se conseguir, tudo bem, mas a galera que quer fazer a visita em campo, ele deixar bem claro, ó, não pode imprensa, porque ali daria um problema enorme. Tipo, a Globo, da Globo de manhã conseguiu já, que a gente queria muito cobrir. Será que dá tempo? Dava. Só que a gente tinha chegado hoje, tinha visto um batalhão de fuzil, assim, que eu cheguei e falei, pô, não vou falar pra entrar essa por ali, porque era merda. É só para a gente ficar assim, mais atento, porque vai ter um próximo agora em outubro, né? E aí bater isso direitinho com a organização, né, que está à frente de misturar o território, para ver se realmente não tem condições, ou se realmente tem condições de conseguir, né, cobertura lá. Só para. Bom, tem um vídeo aí para sair para sexta-feira, foi combinado. Tá ali, Viu falar com ela? ele me mandou. Assim, né? O áudio não é incrível, mas. E a minha ideia, como também deve estar curto, e acho que não sei o que sairia, não sei se alguém pega aqui uma tarefa de mandar para mais mastigar sobre o que foram algum resgate sobre esses outros antigos. Não, tem fala lá, tem fala no Machado e fala, esse é o primeiro culto. Já não é contexto. Não, óbvio, eu estava falando de já não contextualiza uma coisa que existia antes. Talvez seja o primeiro culto Eu não vi todo. com a Secor, talvez. Não, com certeza é o primeiro culto com a Secor, mas a fala não contextualiza direito que já existiram outros. Né? Mas você disse que tem vídeo, alguém falar isso no vídeo? Eu não vi todos os depoimentos ainda, né? Mas, de qualquer maneira. Não, é porque a ideia que saiu da reunião era ter algum tipo de resgate. Não sei se
Mas na entrevista, você acha que eles não fizeram essa? Gente, eu não vi todas as entrevistas. Qual que é o objetivo de fazer esse resgate ou contar a história do dia? É mostrar o que poderia de modo Como igual, foi? entendeu? Mas tinha tido uma ideia, alguém falou, né, de tentar resgatar, assim, Mas não é aí o eu acho primeiro, já é antigo, mas assim, não sei se isso vai fluir tão bem, entendeu? tem que ver, primeiro tem que ver nos vídeos se alguém me falou sobre isso, né? Se alguém tiver falado sobre isso, já dá um início e o resto é o depoimento da galera que fala mesmo. Eu vi alguns vídeos no Telegram, que eu acho que são esses depoimentos. Não, acho que no Telegram, mas fica na rede social da Dani. Da equipe deles mesmo falando sobre o esses foi eles mesmos que mandaram. Tem todo esse material, tem tudo que teve do Telegram, tudo que o André fez, né? O André lá é o também que mandou. Tem uma fala longa da Mônica que o Caio falou comigo. Tem Mas já está tudo no. Gente, eu sei, eu tenho tudo isso. Só estou dizendo que em relação a imagens, em relação a coisas antigas, talvez não role. A não ser que alguém me mande isso mais investigado, porque eu não vou ter tempo de ficar pesquisando como é que foi, a culpa da, sei lá, não sei de onde, não sei, do alemão, não lembro por que vocês falaram que foi bom, não lembro. Se você quiser me mandar alguma coisa, algum material mais mastigado sobre isso, tipo... Tem uns vídeos que o Leon fez que estão no Facebook. É mais de qualidade inferior, mas eu acho que é meio disso que a gente tem. Mas é isso, eu acho que talvez fique uma coisa mais tipo, do evento em si, entendeu? Um depoimento. Certo. Não, eu acho que enfim, mesmo que eu tinha pensado fazer antes alguma coisa que apresentasse, né, a história e tal. A gente não conseguiu fazer. O vídeo que tem de 10 anos da Comissão de Direitos Humanos, eu revi todo, 40 minutos, ele não fala sobre o Ocupa. É muito rápido, é o Beto que fala, então é muito rápido, não vale a pena pegar. Porque não está contextualizado. Não puxaria para agora. Então, acho que vale a pena centrar exatamente nesse Ocupa, na importância dele, na juntar as duas coisas. Acho que é o material que tem. Enfim. Esse áudio eu lembro que tem da Mônica, mas eu não tem esse áudio. Tá no YouTube. Não é isso, porque eu fiquei procurando, né? Tem milhares de coisas. Posso te Se eu mandar? conseguir A gente achar ele tem pra mim, ainda. pegar para mim. Você fez imagens externas, algumas coisas, né? Mas, Beleza. Se você quiser, Clécio, te ajuda a bater um roteiro. Talvez não sei sexta-feira. acho que não tem que tem. Já é uma semana super complicada, né? Tipo, de tempo, amanhã ainda tem gravação, quinta-feira, feriado, depois isso já é importante pra caralho. Quinta-feira é um dia que seria importante pra caralho pra mim na edição. Só que é feriado, tá com criança, tem grupo de discursos que eu tô tentando ali. Então, assim, semana foda pra conseguir dar conta disso aí, mas fazer o melhor possível. Acho que tem que ver até se vale a pena a gente publicar isso essa semana, né? Sexta-feira é no meio do feriado, então vai ser uma audiência disso, né? Mas enfim. Acho que foi sábado, tipo assim. Falamos sobre o que aconteceu. Vai ter completado uma semana. Uma semana não. Uma semana completa Na sexta, eu acho que vale super na sexta, sim. Você vai completar uma semana do Ocupa, eu acho que faz total sentido. Tudo bem, mas é porque, assim, só tô... Para mim não faz sentido postar daqui 2 semanas. Exatamente. Demora para ser postado isso. Sexta-feira no meio do feriado. As pessoas não estão necessariamente nas redes sociais. É como se fosse postar, fazer o lançamento de alguma coisa no mundo. Depende muito, João. Depende muito da dinâmica do Instagram. Não é nem Instagram, né? Acho que é um produto para o YouTube. É pro YouTube. Não é um vídeo de e-mails, né? E aí... É o mini doc que estava arrumado. É o mini doc, ok. Não, tudo bem, mas eu acho que... o pessoal utilizou esse nome, mas... Tem depoimento, ele precisa botar, não tem que botar no vídeo menos de meio, né?
depoimentos, tipo, e como tem alguma coisa. A gente tinha tirado que era mais de 5 minutos, né? Que seria. Verdade. Exatamente. Não que não dê para fazer uma versão. Isso aí vai depender muito do tempo que eu vou ter, gente, né? Tipo, eu vou estar fazendo uma versão horizontal. E aí, para eu passar para uma versão vertical, é possível, mas demanda um tempinho ali de, tipo, terminar a versão horizontal, passar para uma versão vertical, tipo, vertical completa, né? Tipo, que não seja uma. Talvez essa fazer versão uma mais adaptação. vertical a Não sei gente como possa tentar o dia de TBT. A gente solta, já que é pro YouTube e doc, entre aspas, sexta-feira a gente solta isso no YouTube, na outra semana a gente já tem um conteúdo para TBT. Acho que, inclusive, a gente precisa ter essa frequência de ter TBT sobre ações que a gente já fez. Acho que a gente já tinha muito sobre isso. Gente, tá no YouTube, a gente pode postar direto, todo dia, se você quiser, o link nos stories. A gente já conferiu o nosso mini doc do Culpa? Conferiu? A gente pode fazer direto. Puxa para lá. Né? Entendeu? Beleza. A gente tem a sexta. A gente tem uma reunião, não sei o que vai acontecer com ela. Gostava mais quando eu não gostava dela, porque eu ficava perturbando essa porra aqui. Ela quer me adotar. Não vai te adotar. Não vai me chamar mais. Então, a gente tem uma reunião marcada para exatamente sexta-feira que vem, mas tem uns problemas aí aqui. Você lembra das 3 comunicações? Na sexta-feira que vem, mas meu Deus! E eu tô aqui vendo aqui e lá para reconfirmar que era o dia inteiro com as comunicações. Eu fecho o dia inteiro, que era a ideia, né? Que a gente pensou e lembra assim, colocou isso. Das 3 comunicações. Não tem local ainda, mas era essa a possibilidade que a gente tinha, já ainda muito distante, a gente de alguma forma. Qual o objetivo mesmo? A gente bater o que a gente faz em conjunto, né? Nessa coisa do mandatão, ótimo. Na verdade, a ideia de pensar coisas aí. É isso. Acho que foi uma boa coisa que a gente fez, né? De conversar antes lá do Ocupa, depois, mas na equipe do Henrique é bem pequenininha, mas acho que vale mais a pena, enfim, para bater algumas coisas, para criar, na verdade, também uma rotina, né, de postagem e tal. A gente tem feito, mas é muito, né, tipo, ontem o João terminou lá o vídeo lá à noite, e aí vamos tentar ver com ele se dá para a gente botar à noite mesmo. Então vamos ligar, vamos, beleza. Viu? Parece que deu super certo, que foi hoje de manhã, né? Tá cheio de. Que foi pelo mandato do Henrique, o vídeo da audiência pública de ontem. Mas, assim, está aqui ainda só relembrar vocês que está na interrogação aqui a reunião, e eu vou resolver isso hoje e falo com vocês, assim, para ver como é que a gente. Que tem a possibilidade de uma audiência pública, mas acho que já não tem mais. Não, agora não está fechado. Não é mais dia 15. Não, ainda não está fechado ainda. Mas acho que não pode. Eu acho, se a gente for encontrar na sexta-feira, independente do que for ter uma reunião, tendo essa coisa do seu dia inteiro, acho que tem que pensar o motivo de ter essa reunião o dia inteiro, né? Porque, tipo, assim, não é ficar lá 4 horas e falar, oi, tudo bem? Ele acabou de falar, não, eu sei, amigo, mas tipo, acho que é importante ter pautas e... Não, tipo, sim, assim, a primeira certeza. coisa é a apresentação. Se apresenta um para o outro, né? Assim, o que tem feito e tal. A segunda coisa, elaboração de um cronograma. Assim, acho que tem que estar organizado. Eu acho importante a cada equipe mostrar como eles trabalham, né? Nós mostrarmos como nós trabalhamos, eles mostrarem como nós trabalhamos e como em conjunto a gente consegue trabalhar junto. Mas eu acho que o importante é coordenar as coordenações se juntarem para poder pensar o que vai qual vai ser os tempos e qual o objetivo porque, tipo assim, uma coisa é então vamos ficar o dia inteiro juntos, mas temos qual o objetivo
Então, esses objetivos vai trazer para a gente também, né, tem que levar para eles lá. Eles A gente esperam. não faria isso, né? Ficar o dia inteiro olhando para a cara do outro. A gente faria isso. Mas talvez é possível. Tá, Aconteceu. Então tá. Você acha que é possível? É possível porque já aconteceu. E não é o tempo que a gente vai ficar junto. É a qualidade do tempo que a gente vai ficar junto. Mas qual é a reunião do inteiro? Isso é sexta, né? Eu queria falar sobre quinta, sobre o excluído. Acho que é importante saber. Não, esse é Falta ainda falar sobre... Ah, tá. Você quer dizer todo ano sexta. Não, calma. Na outra. Eu só lembrando que esse daí, essa reunião, a gente é incomoda porque está tocando o negócio do Ministério do Mônica. Mas ele vai ver se vai ter no próximo dia 15. Eu não sei, eu só estou falando. Se tiver, eu vou estar de fora. Se tiver, eu vou ter que estar de fora porque eu vou estar tocando o Ministério do Mônica. Então, gente, se tiver, as coordenações vão se reunir antes. Vai ter uma pauta para essa reunião, para a gente não ficar o tempo todo sozinho, sem fazer nada. É isso que vai acontecer. Eu queria falar só sobre o Ocupa DH que aconteceu. Eu acho que super funcionou a gente ficar organizado nessa cobertura, trazendo, por exemplo, no campo da fotografia, alguém que faça fotos específicas, né, das situações que estavam acontecendo, enfim, dos atendimentos e tudo mais, do público, e uma fotografia mais geral, né, até para a gente ter como memória, para a gente utilizar em outros momentos. Eu acho que, inclusive, em coberturas maiores de eventos, eu acho que vai ser super importante essa esquematização. Funcionou super para as redes, tanto para o Instagram, Twitter. Eu não cheguei a ver o Facebook, mas acredito que foram fotos para o Facebook também. No TikTok teve algum conteúdo, não lembro também, mas eu acho super válido essa organização que a gente fez, levando em consideração o que estava acontecendo ali. Então, isso já nos remete para quinta-feira, que vai ser o Grito dos Excluídos. Eu acho que funciona, né? Ver quem pode fazer fotografias mais gerais, quem pode fazer fotografias mais específicas para ser mandadas na hora, para publicar nas redes sociais. E pensar esses conteúdos para as redes sociais, né? O que vai subir, se é stories, obviamente vai ter stories, mas reels, de que forma esse reels vai acontecer, fotos para o Facebook, conteúdo para o Facebook e para o TikTok. Então, eu acho que o exemplo do Ocupa DH foi muito importante para as próximas atividades. Então, acho que super, super funcionou. Acho que não faltou absolutamente nada nessa cobertura. Só falar de problema, sou botafoguense, tá? Essa é minha para fazer isso. Acho que muita coisa funcionou, teve problema, assim, porque a gente tinha combinado coisas que não funcionaram. Porque era isso, né? Por exemplo, mais de um carrossel, não sei o quê, então, por que não funcionou? Muito doido isso, assim. Aí ele passou mal em algum momento, não sei o quê, então, assim, e aí, assim, nada é muito doido, assim. Nada funciona se ela não der autorização. Então, assim, você falava com as pessoas que eu adoro, então não sei o quê, né? Eu falei assim, não tem que falar com ela. E ninguém conseguia falar com ela depois que ela estava lá, depois que ela foi embora, e ela estava muito, né? Se ela falou no grupo. Ela chegou a falar no grupo. E aí, enfim, a gente atrasou algumas coisas porque em algum momento não estava saindo, porque era para sair, mas acho que também é um aprendizado, porque a gente pensou numa série de coisas, pensou em cada um de nós a hora que chegaria e tal, na hora que ia fazer, né? Tivemos um problema, né? Bem complexo que foi o Caio. O Caio, quando chegou, cara, assim, eu queria matar o Caio, mas não dá para matar porque já estava morrendo, porque assim, começou a vomitar, cara, vai para casa, por favor. Ele saiu do carro passando muito mal, né? E é isso, não tinha como ficar, mas ele queria, porque, enfim, né? Preocupado, né? Porque, enfim, ele estava no estômago e ao mesmo tempo tá todo travado aqui na coluna e tal, não sei o quê, então tinha. Enfim, e aí ia ficar mais descoberta ainda, porque nesse caso só estava eu e o Caio lá. Então era mais complexo o negócio. Mas ele ficou e tal, aí depois a gente foi lá, visitou lá em cima e tal, o Adriano estava.
Então a gente estava, na verdade, fazendo as paradas e é isso. Acho que essa coisa de dividir melhor e fazer as coisas, acho que dá super certo. Ainda mais quando tá com a outra equipe. Sim. Acho que sim. Não, eu digo que nós funcionamos. Agora, assim, em relação a ele, vai ser importante nessa reunião das colaborações. a gente tem que entender melhor como é que isso funciona, porque a gente não pode ficar travado por conta de uma questão de uma outra equipe. Assim, nós atendemos as expectativas que a gente se propôs a fazer ali. Agora, se houve isso, realmente é uma questão a ser alinhada. Eu acho que não faltou nada. Talvez a única coisa que faltou foi Não faltou. Foi um carrossel no dia seguinte que a gente não fez. Sim. Mas fora isso, a gente fez. Mas fora isso, a cobertura foi excelente. Então, acho que a gente pode levar esse modelo para as outras atividades maiores. Uma coisa que eu senti falta foram mais fotos, na verdade, no feed. Essa questão de, por exemplo, a gente ficou assim, não vamos postar, porque a DH está puxando o evento e tal, mas a gente poderia ter subido outro carrossel, entendeu? Atrasou os posts porque o artigo saiu tarde. Aí não queriam subir carrossel onde subiu o antigo. Isso era uma bobeira, cara. Não fez sentido para mim também isso. Entendeu? E aí, mas é uma questão também da gente tomar a iniciativa de sugerir, porque eu fui lá, estava nesse impasse, não vamos subir foto. Falei, gente, o artigo não saiu ainda, sobe o carrossel. Aí eu achei que ia até pegar uma discussão, a menina, vamos subir o carrossel. Então, assim, a gente só é uma questão de sugerir mesmo, porque, como o Leon falou, eles esperam muito no L, às vezes eles também não têm essa iniciativa, né? E talvez a gente sugerir também seja uma boa. E é isso, a gente fica na mão deles, né? Então, essa é a questão. A gente fica pendente deles. Pelo que eu estou entendendo, a gente é passivo nessa relação com a Erlen. A gente fica passivo. A gente espera dela as coisas que a gente fazia. É isso. Acho que não, João. Talvez nessa questão, no sentido de eu ter atrasado, foi por conta de a gente esperar que a collab acontecesse. Eu acho que, inclusive, se aconteceu isso, acho que a gente deveria ter publicado pelo menos um carrossel e em um outro momento uma collab com eles. A gente chegou a conversar que não era legal a gente fazer sem ser com eles. Então, João, então não é a gente passivo, é a questão da organização deles, né? Exatamente. Não nossa. A gente resolveu fazer junto. Aí é bom ter noção de que as organizações são diferentes. A gente não escolheu as fotos. A gente não fez o texto, tanto é que depois teve que corrigir o texto. Não, mas, João, não é passivo, é mudar também a forma de proposta. A gente tem o entendimento, como a única ferramenta que a gente usa é o Instagram, um collab, que o fato dela ter uma página de 50 mil e a gente tem uma página de 20 mil, a gente sempre vai estar a reboque da collab. Mas até hoje, todas as collabs foram assim. Isso é fato. Isso não é um achismo. É fato que eles fizeram a collab. Eu não gostei das fotos, achei as fotos muito gerais. Escolhemos em conjunto. Eu achei as fotos muito gerais. O texto não passou pela gente, ao ponto de a gente ter que entrar em contato e pedir para editar. Mas foi um erro. Eu acho que deveria ter passado por nós. Acho que é o método. Se a gente está fazendo em conjunto, não faz sentido eles aprovarem um texto que a gente não opinou. Todas as outras collabs, em nenhum momento o texto veio para a gente. Então, todas as outras collabs que a gente fez até hoje, a gente só foi lá e aceitou a collab. Sim, mas aí, João... Isso foi só um exemplo disso? Sim. Quem estava responsável pela publicação era você, certo? Aqui, pelo menos aqui na base, né? De receber a collab e aceitar a collab, era você. Não estou botando culpa em você, não. Estou falando só vai ser o Jonas, o Adriano, quem estiver à frente da rede social. Quando eu li o texto, eu não escolhi as fotos. Eu acho que ajuda a escolher as fotos. Mas quando eu li o texto, a primeira coisa que eu fui falar no grupo, gente, tá errado, não se você corta. Tem que ser questionado. Isso aqui é trabalho, não é? Sim, eles mudaram. E aí eles mudaram, e é isso. Então, a questão é, a gente também tem a iniciativa de questionar, é como eu falei. Mas a gente fez isso, né? Você fez isso. Mas o texto não veio para a gente, o texto foi postado sem ter vindo para a gente. E aí você questionar também, pô, galera. Eu falei várias vezes, várias vezes.
Para ele, tipo assim, gente, manda o texto para a gente ver, para a Júlia, manda o texto para a gente ver, nunca manda, tudo bem. É uma metodologia, entendeu? É uma metodologia que está empregada nessa relação. Mas aí não é assim. Não quer dizer que a gente é passivo. Não, mas Claro, é assim. então, ele pode questionar como coordenador e o coordenador fez como ele fez. Entendeu? Questão de texto. Não, eu dou um exemplo do conteúdo que a gente criou em collab com ele na quinta-feira. Eu e o Nicolau fizemos o texto juntos. Eu falei, funciona dessa forma? Ele falou, funciona. E ele acrescentou e eu falei, funciona dessa forma também. Acabou. A troca foi mútua. Sim, mas olha só, todas as vezes que o texto partiu da gente passa o texto e eles vão e postam. Todas as vezes que a maioria das vezes a iniciativa deles ou do Henrique, a gente simplesmente só recebe para poder aceitar a collab. Não tem uma conversa anterior, independente disso que a Jaque falou, não tem uma conversa anterior antes de se subir a coisa, entende? Esse é o ponto de a gente ter notado que teve uma postagem que não tinha citação secor no outro, enfim, essa coisa, isso já era uma coisa que já estava vindo, isso era uma coisa que a gente já tinha falado, e essa é uma metodologia que, infelizmente, até agora a gente não conseguiu mudar. Talvez na sexta-feira... As pessoas acabaram de dizer Então vai ter que mudar. não foi assim que aconteceu com ela, aconteceu com você. Eu acho que é um debate, sim. Ela conseguiu mudar o texto, ele fez o conjunto. Então, Tá bom. Eu tô falando, João, que é para você questionar, só isso. Chegou. Mas daí não tem já. como eu questionar, porque não tem canal de Então você comunicação. fala assim, gente, ó, não recebi o texto aqui para aceitar a collab. E aí? Tem quando fazer você quer isso, falar né? com a Ellie, Tem que você fazer fala. isso, Quando você quer falar com o João, você fala. Por que não tem canal de comunicação? Porque não responde. Ué, cara. Não responde? Não responde. Demora a responder. Já está publicado. Só eu acho que essa é uma questão. Eu de qualquer no maneira, a Telegram- gente estava conversando sobre o Telegram tem uma menção. especificamente não aconteceu isso. Aconteceu exatamente. Aconteceu Não exatamente aconteceu isso, porque cara. não dá texto, cara. Mas não dá depois da gente reclamar, cara. Se mandou um texto e a gente falou do texto, não Era uma divisão de é tarefa. uma coisa. Eu acho que isso pode ter acontecido outras vezes. Pode ter Não é acontecido. assim, não é assim. Ô, João, de mandar o texto, a gente mudou. O que tem que fazer Eles não mandaram cara, calma, eles deixa eu postaram falar, o cara. conteúdo. A gente foi lá. Se a não tem Jaqueline que não mudar tivesse isso, João. observado, a gente Não tem que mudar isso. Pronto, isso é uma observação. Exatamente, tem que olhar. Então, é válida a observação. Não, mas que nem falei acontece isso. isso. Eu não falei que não é Não, válido. ela tá falando Não, que beleza, gente. Não, eu tô questionando Se o seu mudou, passivo, mudou. cara. Isso mudou. Se fosse passivo, eu estou ouvindo relatos Exato. onde a relação Isso. foi possível de diálogo. Você está falando de uma relação anterior, até acho que pode ter acontecido mesmo, de ser mais difícil fazer o diálogo com essas collabs. Tem que ajustar, ajustes finos, cara, você colocou em termos de tipo, somos passivos nessa E não relação. fomos, nunca fomos. Não, cara. E estamos falando da Ocupa DH, entendeu? Estamos falando desse evento específico. Aí tá, vamos abrir um ponto. A gente abre um ponto Acho sobre que é só uma questão, uma inclusive, pré-reunião das comunicações dos mandatos. Beleza, aí a É gente isso, pode só trazer que- todo o seu histórico de relação. Calma, então é isso. Eu Não é esse debate. não estou colocando isso como um problema exatamente que a gente vai. Que a gente não está. Estou colocando justamente isso como uma problematização, não dizendo que isso está certo ou isso está errado, eu só acho que não é um método que deveria estar funcionando e que as experiências que eu tive até agora nessas relações, a gente sempre só aceitou a collab, a gente não participou da criação, da feitura, tirando aquele que o Jonas fez, mas é só uma observação. Deixa Entendeu? Que a gente tem que eu dar um passar exemplo. disso. É só isso. Vou dar um gente. exemplo. Não, é isso, A gente, já Luiz, entendemos. deixa eu dar um exemplo. A Luiz, geralmente ela escreve artigos quadradões, né? E aí ela falou assim, cara, escrevi um artigo aqui foi acessado a Mônica, o Henrique. Aí eu falei assim, beleza, me manda um artigo. Aí ela, eu já passar pro jornal, assim, me manda para eu dar uma lida, e aí eu vou procurar o artigo. Se ela já tivesse mandado, por exemplo, se ela já tivesse fechado o artigo, eu falava, Luiz, olha só, não posso falar que a Mônica vai assinar um artigo que eu não tenho. Então, se está autorizado, eu que autorizei. E se eu não vi, entendeu? Então, assim, ela me fala, não estou mudando para você, mas foi postado, foi aceitado por a Collab. Quem estava nas redes sociais tinha que ter dado uma lida, leu o texto. Não citou a Secor, não citou a Mônica, não citou a nossa contribuição, tem que ser questionado.
E aí questionei no grupo e o João falou que eu tinha que falar e a pessoa mudou o texto. Então, assim, nem sempre vai precisar. Tipo assim, pode até não ter passado por você antes, mas se chegou a ser postado, você leu o texto, não concordou, você tem que questionar. Ou questiona o Polemão, ou questiona direto com ele. Eu me senti mais confortável de questionar. Tem um limite complexo entre a rapidez, na verdade, que tem que ser feito, e ao mesmo tempo todo mundo tem que ser ouvido, é óbvio. Então, precisa. Então, assim, necessariamente, acho que precisa mediar esse tipo de coisa. Né? Eu não sei se, por exemplo, no vídeo que o João editou ontem e mandou o texto, se eles interferirem em alguma coisa no texto. Enfim, então, eles, né, aceitaram sem problema, mas é isso. Então, acho que esse é um ponto para a reunião do dia 15 outro dia, mas, de qualquer forma, eu já coloco no grupo que tem nós três lá da coordenação, para acho que a gente tem que estar mais atento a isso aí. Beleza? Agenda, pode ser? Agenda e quem vai estar no fim de semana também. A agenda está super tranquila, tem quinta-feira e depois férias para todo mundo. Mentira, né? Não é férias. Mas antes disso, cadê eu? Que dia é hoje? Tá, aqui. Hoje é quarta-feira. Hoje tem convenção eleitoral do PSOL. Alguns de nós vai, não vai? Eu vou. A Mônica vai, eu posso cobrir, não tem problema nenhum. Você tá lá, né? Não. Não, não. Essa semana não tem. Escuta aqui, ó. Semana caiu. Segunda tem. Segunda vai ter. Às 11 horas tem reunião ordinária da Secor. Isso. Que reunião é essa? Com os dois? Mandatários? Eu acho que aquela para aprovar o calendário de setembro. Com os dois, né? A gente não cobre isso normalmente, né? Não precisa. Aqui à tarde, a Clarice, e eu pedi, Clarice, se o Caio pudesse estar fazendo outra câmera, sei lá e tal, a gente vai ter uma gravação que eu acho que é importante. Você conseguiu conversar com a Raíssa, não, né? A Raíssa quer fazer um texto e tal. Raíssa! Raíssa! Ah, desculpa. Você conseguiu, das milhões de coisas que você está fazendo, aquele textinho para a gente fazer o vídeo amanhã com a Luíse? Lembra? Sim. E foi ótimo. Não. Lembrando que vai ter o vídeo amanhã, 1 hora, e que a Mônica vai ser esse papo entre Mônica e Luiz falando sobre os últimos acontecimentos. Isso aí, o texto vai ser para a gente não perder a Isso. Isso. Que aí, assim que você tiver, você libera para a Mônica, ver como é que a Mônica vê isso, mas e liberar. Isso. Mas assim que você tiver, você libera para a Clarice também e para o Caio, para eles poderem ter um pouco. Qual vai ser o formato? A gente uma entrevista da Mônica com ela? A ideia é as duas conversando, na verdade, sobre os últimos acontecimentos, né? Desde da audiência pública até o que está a segunda-feira, na verdade, né? Então, assim, tentando pressionar a Luiz, que vai falar mais, que fala bem pra cacete, que tem o poder ali da. Trabalho no direito da lei. E qual, É o nome da lei. Tá. qual vai ser o. Se Quando o é Caio que... não estiver disponível, a Paulinha pode chamar comigo também. Não sei se você tá enrolada, né, Paulinha? Mas ela pode chamar comigo. Tem? Amanhã, 1 hora. amanhã é o dia do sai fora. É 3 horas, né? Não, tô falando 1 hora. 1 hora. 1 hora. Entendi, 3 horas. Não, 1 hora. 3 horas. 3 horas, E qual que é a expectativa que a gente vai publicar essa manhã mesmo? Claro que não. não. A gente só precisa publicar antes do dia. Na semana que vem, iniciozinho, assim, porque tem alguma coisa no dia 13, se não me engano. Que isso, então. 13 e 14. E a gente vai publicar no formato horizontal ou vertical? Não tenho nenhuma ideia. Tem que pensar. Mas Como é deixa. que é? Tem que publicar antes.
Tá, deixa eu vejo isso, depois a gente fecha isso, tá? Pode ser? Porque ela tá... Ô, Raíssa, tem uma parada dia 13, não é isso? É dia 13? Essa é a próxima. Próxima reunião. Tá. Então a gente precisa dia 12 publicar. Eu não tenho. Dificilmente eu vou conseguir editar esse vídeo. Não, mas dia 13 não, vai estar naquela mesma memória e reparação. Não, mas não é para lá ainda. Não. Mas não é isso. Bom, é segunda-feira, tem que publicar segunda. Ah, vou começar. Eu também não sei o que vai sair disso, né? Tem que filmar o negócio, avaliar, mas aí eu posso ver também com o Caio. Tá bom. Vê com ele, então. Para segunda-feira. Na agenda. Plenário, e aí depois só tem o grito dos excluídos. Segunda tem que ser a quarta também, escuta temática. Mônica vai. Vai. A Evelyn aí, vai com as mãos. Quer entrar na questão do grito? Sim. Não vai entrar, né? Só para finalizar a questão aí, porque a gente vai filmar amanhã, e aí eu consigo dar um retorno de entender o que é isso. A gente tira dali. Grau de complexidade. Beleza. Vou dar aula e eu vim para cá para entender um pouco de você também. Grito. Eu queria entender quais são os coisas que a gente vai fazer pelo grito. Eu já estou preparando. Né? Vou preparar hoje uma notícia. Logo, para entender essa questão de quem é a organização da contato com a imprensa. Não me adianta a gente fazer um release e não estar acertado aquela questão das mães estarem à frente e tal. São coisas importantes. Vou faltar a Mônica, né? Esse ato. É isso aí, queria entender quais são os produtos que a gente vai tirar desse dia. São os produtos que eu vou dar interesse. Então, eu falei com o Caio, que está hoje de molho ainda, se tudo der certo. Ele tem médico na sexta, mas ele falou que na quinta ele já está de boa. Assim esperamos, mas se não tiver também não vai. Não tem. Vamos cuidar do meu pai. Paulinha vai estar no isso. Tá. Beleza. As crianças. Então, tem muitas questões aí, na verdade. Eu acho que até poderia me liberar para ir para o grito, conseguia. O pai vai ficar com as meninas que eu tenho meio dia. Ele poderia deixar na casa da minha mãe. Mas também tem essa questão do vídeo, né, cara? Então, vai depender, acho que um pouco do quanto eu conseguir, né, avançar até amanhã. Mas, assim, de alguma maneira, até pela... Eu gostaria de aqui. Mas facilita se você pegar o início, por exemplo, assim, não sai 9 nem podemos, sai às 10 ali, mas você fica aquele burburinho ali, é interessante, assim, de filmar, fotografar, gravar com as pessoas, e aí, tipo, 11 horas tu vaza, melhor para você? Eu posso só ensinar isso também. Mas dá pra ir. Você vai, não? Não. Eu acho que começa porque, assim, é um pré-story, é uma pessoa fazendo story. Tem uma pessoa tirando foto. Quem é que vai aqui, gente?
Sabe que o Adriano não Adriano não tá. voltou O ainda. Adriano não tá. Ai, Caio não sabendo. O Adriano não Jonas e tá. João também não João, você falando vai nada. direito, não? Vai. Então vai. Eu tô vendo, mas acho que eu vou sim. Também tem que ver quem vai ficar de base, né? Não, eu combinei, vou recombinar com ele, mas em princípio o Adriano vai ficar nesse. Ah, Mas. ele pode ficar de base, né? É. Quinta-feira, provavelmente não vai ter conversa. Boa tarde. Então, eu posso tirar foto, não sei se você tá fazendo, mas eu posso tirar foto. O João vai fazer os vídeos assim, hã? O celular tá com o Adriano lá em Belo Horizonte. Ele levou o celular? Ficou com ele. Isso ele levou para BH, mas Não, pode ficar na casa ficou com ele, dele. é. Ele ficou... Bom, eu indo de manhã, posso... O que vocês querem que eu faça? Não, eu achava importante Bota o vídeo. sair um riozinho, né? Tipo o Caio fez ontem, simplesão. Você passa vídeo, quando tiver foto, vai usar. Não sei, não é porque assim, o que ele fez ontem deu conta da atividade toda, né? Tipo, eu nem sei se eu vou ficar na atividade toda. E eu tô com edição de outro vídeo, pensando na sexta-feira. Então, assim, realmente preparar para fazer os vídeos. Você vem hoje? Você vem Acho hoje? que tá vindo. Ele não tem memória para fazer isso. Teria que estar meio que disponível lá. Eu posso fazer uns vídeos durante o ato, tiro foto, faço uns videozinhos, jogo lá no Telegram e eu monto o Rio. Tá, tô tentando negociar aqui com. Pode ser o próprio Caio. Pode ser o próprio Caio. Se ele não for, ele não vai, e aí ele sai disso. Eu faço do meu celular, dá pra fazer. Eu faço um Mas se o vídeo Adriano estiver na base, manda esse vídeo e ele pode. Ele stories. pode Eu vou esperar ele Eu faço mesmo. cobertura do Twitter, inclusive, provavelmente Não, mas vai você vai dar. ter uma galera falando sobre o 7 de setembro nas redes sociais, que vai bombar. Eu acho que aproveitar esse engajamento do 7 de setembro para criar conteúdo Eu vou sobre ficar até o esse final. ato. Lá. E eu mando também. Né? E aí teria que ver quem vai ficar na questão das fotos Posso tirar foto. ao vivo. Talvez você, Clarice. Aí me mandar algumas fotos para eu subir no Twitter, aproveitar o engajamento que vai ter dia 7 de setembro. Não, eu vou ficar nas fotos, aí eu posso mandar. Ah, de boa, então. Aí Às vezes, Paulinha, algumas boa. fotos que sejam mais rápidas, eu posso até mandar pro celular. eu vou criando uns fios. Isso, aí E eu postando vou, no Twitter tipo, sobre. manda, eu falo, Dona, essa pra você. Show. Porque às vezes, porque, tipo assim, eu não sei se eu vou ficar acompanhando a Mônica. Esse negócio de acompanhar a Mônica, você fica presa. Aí você não consegue fotografar o ato como todo. Eu acho que é melhor se você. Mas quem vai acompanhar a Mônica? Então, não sei. Eu particularmente, eu preferia não acompanhar. Será que vai rolar entrevistas dela lá? Mas vai ter mais alguém para Vamos fazer Da assim, mídia? Da Mas mídia? assim, tem umas coisas que estão um pouco em aberto aí. Por exemplo, a questão se o Caio vai ou não. O Adriano vai ficar na base, tá? Acabou de responder aqui. Ah, tá. Eu prometo de mandar para vocês qual vai ser a cobertura do audiovisual. Né? Que aí, até amanhã, a gente vai saber com o Caio se ele vai ou não, e aí eu e o Paulinho vai se dividir ali para colocar para vocês. realmente Entendeu? precisa de alguém da Mônica, porque ela gosta de tirar foto, vai fazer ela conhece, ela pede para tirar foto. Não, isso vai ter com certeza. Obviamente tem que ter prioridade, né? Foto do ato em si, a gente consegue com outras pessoas. Se por acaso só a Paulinha estiver lá, entendeu? Tipo, no final ali, no final do ato. Também não sei exatamente até que horas eu vou conseguir ficar. Eu preciso de um dom aqui da minha mãe também, né? Tipo, Não, vou subindo mais fotos. mas aí a gente. O problema é que se eu Na tiver quarta-feira junto com a Mônica, ficar eu numa não cara. consigo fazer isso. Para poder. Porque a Mônica é toda hora. Mas o Caio vai estar. Se no nosso pai eterno. Deixa o Caio.
odeio acompanhar parlamentariado, é a pior coisa que tem. Então aí não vai. E a gente Bom, mas eu acho que Você vale a vai ter que pena ficar perto da Mônica também. esperar até amanhã. né? Não, eu vou botar junto e botar pra nem criança, né? Sim, então, mas é bom ter. O Caio provavelmente vai estar, né? Só para Sim. se depois do Caio. Então, de qualquer forma, eu tô falando com o Adriano aqui, ele vai estar, o celular tá na casa dele, ele vai. Ele falou, cara, posso pedir alguém para entregar aí? Eu falei, então pede, por favor, porque aí facilita mais com o celular dele, certo? Para você, principalmente. Mas eu não vou botar. É só se caso não tivesse problema. Não, mas aí pode precisar para outros É também. bom, né? Precisa, o celular. Tá bom. Rouba do Edgar, vou roubar do Edgar. Ele levou minha bateria, filho da puta, ele só. Porra, boa. O dele é uma merda. O meu carregou essa porra uma vez, aí fica aquela luz acendendo lá o tempo todo. Ô, Leão, eu acho que a gente precisa só escrever isso e colocar lá no grupo pra galera entender quem vai fazer o que nessa cobertura. Pra depois ficar perguntando quem tá fazendo foto, quem tá fazendo vídeo. Tá ali à noite. Uma outra coisa que eu queria falar, já na presença da Júlia. Júlia, não adianta fugir não, porra. Sobre material. Eu queria saber se existe a possibilidade de a gente fazer algum tipo de faixa com o logo da Mônica, quer dizer, do mandato, né? Pra gente levar para esse ato de 17 de setembro. Não é possível? As dinâmicas que tem ali são mais complexas. É isso que eu ia falar. Não rola. Acho que Tem pessoal autonomista, pessoal. Então vai ser só adesivo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi conformado, então, não tem só para eu entender mesmo. Todo mundo vai ao ato. Todo mundo que pode ir, todo mundo. Foi a. É melhor do que o Paulo. Então só vai ser esse material, né? Então, adesivo tem uma e. informação lá que bem, né, meio complicada, essa coisa de. Enfim. Mas o pessoal vai aparecer com algum monte de coisa, com certeza. Esse ato de muitas faixas. Então, aquela política que vão pequenos movimentos de grandes movimentos. As mães de Manguinho, né? As mães estão querendo fazer isso. Manifestação de parlamentares. Não. É menos institucional, é movimento social. Né? Entendeu? Então fica. Vai contido, entendeu? Porque sempre rola de algum parlamentar ou outro eu tinha trazer. pensado, a gente não poderia levar aquele banner dessa forma, mas eu acho que também vai acabar achando que é. O ato vai andar, acho que. Não, Eu acho vou que escolher. parecido com o que a gente ouviu lá na Nada igreja no ato que teve aqui contra a violência. Os parlamentares começaram a falar, muita gente questionou. E aí só não questionaram até a fala da Mônica. Mas aí o professor foi defender porque ela já era mas vamos falar isso aí. assim, ele tem muito O Chino grita mais. Essa é a mouse do grito, o grito da testemunha. O grito dos parlamentares são muito. Vai ter a eles são mais aliados. O movimento negro realmente tem muito problema com isso. Pode. O grito é bem mais forte. Esse é do Cruz, né? E hoje eu vi na rádio falar do grito. E é meio contraditório, né? Os gritos nos governos muda sempre são meio contraditórios. Né? Já está sendo divulgado, entendeu? Aí por isso que eu mandei para ele me falar quem é que está fazendo a comunicação do governo. Ele não vai saber. Essa participação da Fundação do Quintela, que é uma cabeça, vai saber quem que vai saber. Mas me passa o contato. Gente, que eu falou que é, gente? Não, só tarifando. Então, aqui vai ter que tem uma contradição, eu não sei como é que vai ter esse ano, né? Que a gente vai depois que passa a polícia, depois que passa o exército, depois. Em alguns anos, é depois que passa o caveirão e o choque. Normalmente tem confusão, né? Assim, tá uma coisa. Vai do outro lado, né? Não, sim, mas está ali em frente, está vendo circular. E aí normalmente passa, e aí quando passa os policiais provocando e tal, assim, dá de momento a porrada comeu.
Não, mas tem anos que Os dois últimos gritos não teve confusão. Teve grito. porque era a época do Bolsonaro, gente. Óbvio que teria. Agora eu não sei se vai ter. Mas na época do Bolsonaro, eles tiraram. Acabou Teve por aí. grito ano passado. Teve. Então, próximo, né? Tá bilíngue. Nunca é a parte, é sempre uma contribuição valorosa sua, vai. A pessoa que organiza o pagode, hoje em dia, que foi convidada para fazer o aniversário da música, ela solta uma agenda do mês. E ela pergunta se pode colocar na agenda dela que no dia 18 vai ser um pagode de aniversário da vereadora. Quando você cachalote? Por que não? Por que não? Porque vai ser público. Vai ser público no dia 18. Depois faz público. Não, é dia 16 não. Tá. Pode. Mas ela já vai colocar agora, né? É porque ela só Porque tem uma tinha lista divulgou do mês. ainda. E aí eu falei para ela, a gente divulga mais uma lista, dia não sei o que, dia não sei o que, dia não sei o que, dia não sei o que. Não vai Ela filmar só a divulgação, entendeu? Está fechado. Só colocar o local. Estamos fechados. Dia 18. Porque bebê, Depende, se tu fizer pôr o texto até amanhã. Da atividade é 1 hora. Eu tô falando, não. É melhor. Eles veem que essa semana não Agora só encerramos o grito. Todo mundo sabe suas funções. Caralho, mano. E as mulheres brancas também? Não. Na semana? Claramente não também. Para a gravação para ver lá, Sem ó. distinção. Mulheres são mulheres. Até tinha um negócio do coração aqui. Não existe mais de. Todos somos todos iguais. Isso. Veja os problemas.